Ei, gente, sejam bem-vindos ao podcast Flechal na Voz. Meu nome é Isabelle, sou uma das bolsistas do projeto, que foi idealizado pelo Ponto de Cultura Minas da Quebrada, com o objetivo de levar ao público informações sobre o bairro Flechal 2, que não são retratados pela grande mídia. O projeto Flechal na Voz foi contemplado no edital 04-2024, na linha Territórios Criativos, com a realização da Secretaria Estadual de Cultura, Cultura Penab e o Governo do Estado do Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui com duas potencialidades do nosso território, que é o Jefferson. Jefferson, ele é um profissional de educação física, ele é um atleta. A gente também tem a Ludmilla, que é uma profissional da área de design de sobrancelha, ela é empreendedora aqui dentro do território. E hoje a gente está com o tema do nosso podcast, que é potências e potencialidades dentro das invisibilidades em Flechal 2, que a gente vai tratar sobre educação, empreendedorismo, esporte e cultura. Nesse primeiro momento, a gente quis trazer um episódio mais descontraído, roda de conversa, em que cada um vai falar sobre sua trajetória, o que enfrentou, né? Aí a gente vai tratar com cada um uma roda de conversa mesmo, um bate-papo. E nesse primeiro momento, cada um vai se apresentar, falar como a história de cada um surgiu, em qual área atua, e a gente vai seguindo descontraído com o podcast de hoje. Eu sou Isabelle, como já me apresentei, tenho 20 anos, eu sou estudante de administração na UFES, hoje atuo na área administrativa, trabalho hoje no CRJ Flechal, né, que é o Centro de Referência das Juventudes. Eu não nasci aqui no Espírito Santo, nasci na Bahia, na cidade de Itabuna. Eu vim para cá com 5 anos e desde então moro aqui nesse território. E me identifico muito com o bairro Flechal 2. É um lugar que me abraçou, onde conheci pessoas importantes e que hoje não são só amigos, é uma família mesmo que eu construí aqui dentro desse território. E hoje estar aqui tendo essa oportunidade de participar do projeto e falar do território onde me acolheu é uma oportunidade muito grande para mim. E um pouco da minha história mesmo é a parte da educação, né? Eu sei que não é uma novidade no território, porque não é só eu que sou uma pessoa que passou na UFES, tem vários doutores, advogados, pessoas da área do esporte, da cultura, né? As pessoas empreendedoras dentro do nosso território, mas eu sou mais uma das pessoas que conquistaram e puderam dizer que aqui também há oportunidade, também há potencialidades, e eu sou uma dessas pessoas que tenho muito orgulho de dizer que eu sou do território e eu tenho isso dentro de mim, que não é só orgulho da minha família e dos meus amigos, mas quem está ao redor de mim, no meu trabalho, na faculdade e aqui dentro. E é isso. Aí agora a gente vai com o Jefferson, né? Ele vai falar um pouquinho dele, como a história dele surgiu, e a gente vai seguir o podcast de uma forma bem descontraída. Então vocês aí, já senta o bundinho de vocês no sofá, escutem a gente, já compartilha com o amigo de vocês, já bota pipoca aí, um sonho, bora seguir o baile. E é isso aí. Eu sou Jefferson Pereira, tenho 26 anos, sou morador de Flechal, nascido e criado, sou profissional de educação física, empreendedor e atleta profissional. A minha vida de atleta, né, a minha carreira de atleta, ela teve início aos 15 anos de idade. Estava no ensino médio, eu estava no segundo ano do ensino médio e a convite de uma amiga minha, uma grande amiga, a Vivian, ela me chamou para conhecer a garagem de remo do Álvares Cabral, né, que é um clube tradicional de Vitória. E aí eu fui, né, eu tava de férias, era junho de 2015. E aí foi amor à primeira vista, sabe? Foi um esporte que eu me identifiquei muito desde o primeiro contato. E ali eu não sabia o que seria, né? Assim, do futuro, mas eu já sabia que seria algo muito interessante, né? Porque desde o primeiro contato eu já me senti muito bem, muito familiarizado, me senti muito acolhido, muito abraçado. E era uma prática que, a princípio, era terapêutica, né? Era uma coisa que me fazia bem. E aí eu falei, pô, já que isso me faz tão bem, eu vou continuar praticando. E era um projeto social na época, um projeto que atendia juventude de comunidade mesmo, né? De quebrada e tal. E aí eu tava ali dentro daquele projeto. A partir desse projeto, o técnico de remo do Álvares, ele me viu remando. Eu tava na escolinha, tava basicamente brincando, né? E aí ele enxergou o potencial, me fez um convite para participar da equipe. E aí eu chegava lá às 7 horas da manhã e ele falou assim, agora você tem que chegar 4h30, né? E aí foi o passo que eu dei. E a partir disso várias portas foram se abrindo, né?
E é isso. Foi o início da minha história. E é isso aí. Maneiro. Tudo bem com vocês? Tudo. Meu nome é Pedro, tenho 23 anos, sou articulador local do Centro de Referência da Juventude. E além de articulador também, eu sou oficineiro de capoeira, sou grafiteiro, sou pai também agora, fiz a honra. Minha vida na capoeira começou com 10 anos de idade. Ao convite do Marley falou, como que é pra capoeira comigo? Eu falei, mano, eu não sou bem pra isso não. Ele, eu vou te ensinar. Eu falei, não fazendo nada, vambora. Criança, né? Faz de tudo pra sair fora de casa. Fui lá participar. Aí, com 11 anos de idade, peguei minha primeira graduação. Fiquei feliz, muito feliz e tal. Tive que parar. Fiquei parado bastante tempo. Por situações de doenças e tal. Eu tive que dar uma pausa. Há 4 anos atrás, eu voltei. Aqui no CRJ mesmo. Tava tendo uma oficina. Eu cheguei um dia do serviço e falei, vou lá visitar. Vou lá visitar e tal. Fiz a primeira aula experimental. Experimental assim, né? Depois de muito tempo sem praticar. Aí, desde lá eu continuei. Troquei de graduação de novo. E hoje eu faço parte do grupo Boa Energia, onde eu sou graduado de capoeira. Acabei de receber uma notícia, até compartilhei com o Jefferson, que eu vou ao corte de instrutor ano que vem. Não tava esperando, mas é mais uma vitória. Além de dar aula aqui no CRJ também, eu dou aula na praça. E lá tem um projeto chamado Ginga na Praça, que eu criei. Aqui no CRJ a gente só atende pessoas de 15 a 24 anos de idade, né? E as crianças têm vontade de praticar capoeira. E eu me senti na obrigação de criar um projeto para abraçar essas crianças. E hoje a gente está lá, indo pro 3º ano. Mês que vem já vai rolar o nosso 2º evento. E creio eu que vai dar tudo certo. E é isso. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Ludmila, tenho 27 anos. Daqui a 2 dias faço 28. Sou design de sobrancelha. Sou mãe, sou esposa. Inclusive, hoje faz 5 anos, né, que eu entrei nesse mundo das sobrancelhas, porque eu falo que eu caí de paraquedas, que não foi nada planejado, né? Pedro é meu irmão e ele sabe da minha trajetória todinha, que não foi nada fácil. Eu não, me programei e falei, vou me tornar uma designer de sobrancelha, não foi nada disso. Eu simplesmente estava trabalhando, né? Trabalhava no supermercado Extrabom, saía 11 e pouca da noite. Quem é mãe sabe que é complicadíssimo, e na época meu esposo trabalhava viajando, então era muito difícil pra mim. Eu costumo dizer que eu falo que o Instagram, ele escuta o que a gente fala, que se você falar, vou comprar um carro agora, ele tá te mandando anúncio ali de carro pra você comprar. E aí eu falei que eu queria fazer outra coisa na minha vida, porque aquilo ali pra mim não tava dando, né, que eu queria algo melhor pra minha vida. E aí do nada surgiu um curso, se vocês me perguntar quem era a mentora desse curso, eu não sei. Eu só sei que eu comprei na época, fiz, né? Saí do Extrabom, eu já tinha mais de 2 anos. Então, assim, quando a gente sai do que é certo ali, tudo novo pra gente como que se diz a palavra? Isso aí, essa é a palavra. Então, eu não tinha certeza se iria dar certo. Hoje, eu me dou como exemplo, porque eu não tive realmente alguém pra me ensinar. Foi tudo, literalmente, à base da internet. E hoje eu sou a prova viva de que realmente quando a gente quer, né, fazer acontecer, quando a gente quer, realmente a gente faz acontecer. Hoje, né, eu tenho um estúdio que não é só meu, né, tem outros profissionais que trabalham comigo. Eu tinha esse grande sonho, antes eu trabalhava só, mas hoje tenho 3 meninas que trabalham junto comigo. Gente, calma aí, o que eu falo mais? Fala o nome das meninas que trabalham com você. Tá. E tem as meninas tem a Júlia, minha irmã, né? Que é tudo em família, inclusive. Tem a Júlia, minha irmã, que faz design, que faz unha. Tenho a Dani, que é minha cunhada, que faz cílios, né? Que é a nossa Leste. E tenho a Thalita, que é minha prima, que é a nossa transista. Legal. E, inclusive, vai fazer 1 ano que a gente abriu esse projeto, né? Hoje já formei mais de 100 alunas. E aí, gente, tudo bom? Então, eu sou Murilo, sou oficineiro de dança daqui do CRJ Flechal. Sou graduando em Educação Física. Bom, tenho 29 anos.
Tenho um estúdio de beleza. Bom, a minha trajetória foi até um pouco engraçada, porque minha avó não queria que eu seguisse na área de artista e de beleza, né? Porque ela acreditava que era um pouco desvalorizado, era um pouco difícil. E aí, minha mãe sempre foi da área de beleza. Minha mãe faz cabelo, faz unha, faz sobrancelha e tal. E aí, ela me mostrou, né? O caminho da beleza. Sobrancelha, aprendi a fazer selagem, Isso foi com 9 anos de idade. Então, com 10 anos, eu já fiz eu fazia 1 ano de química. A primeira química que eu tinha feito, né? E aí, a dança foi com 4 anos de idade que eu conheci a dança, que eu tinha colegas ali, né? Amiguinhos lá daquela época. E falava assim, eu danço e tal. Aí eu queria saber, né? Dança, pô, legal, como que funciona? E aí eu fiz minha primeira aula de balé com 6 anos de idade, que foi dança contemporânea. Daí eu conheci o balé clássico, conheci o jazz, conheci a dança do ventre, né? E outros estilos de dança. O que acontece? Aí eu tinha que seguir minha vida. Aí eu vim pra Vitória com 18 anos. E aí eu tinha uma casinha lá em São Torquato, aí eu abri na sala, né? No início, assim, a gente separou a sala e colocou comprei alguns produtos, né? E aí comecei a trabalhar e tudo. Aqui em Flechal, lá em Flechal 1, o meu primeiro salão foi em 2018, 2019, por aí. E aí eu voltei pra minha cidade natal. Minha cidade natal é em Conceição da Barra, Espírito Santo. E aí voltei pra minha cidade natal. Deu algumas coisas erradas. E aí tive uma oportunidade de voltar. E aí eu abri um salão em Flechal 2, né? Abri um salãozinho. Aí com 1 ano eu falei assim, eu quero ir pra frente. Quero tentar ver se eu consigo sair daqui e voar, né? E, sei lá. Aí fui pra Santana. Fiquei 2 anos em Santana e atualmente agora meu salão tá em Itacibá. Mas assim, Flechal é minha vida, né? Porque foi um pouco assim, engraçado, porque eu não sabia o que era da oficina, né? Não sabia como que era a oficina. E aí, eu inaugurei o CRJ, né? Eu, Jefferson, várias pessoas. E aí, a minha amiga Lia falou bem assim, vai lá, e só dá aula de dança, não sei o que, faz os passinhos. E aí, eu não sabia. Isso, tipo assim, pra mim foi muito bom, porque foi uma experiência. E daí, a minha mente começou a mudar em questão de profissionalismo, em questão de dança, em questão de faculdade, porque eu tinha um plano de fazer uma faculdade, mas eu não tinha aquela ideia, eu vou idealizar isso pra minha vida. E aí, como que ele deu aquele empurrão de oficineiro, aí eu fui, inaugurei um estúdio, ampliei as minhas oficinas, comecei a dar aula fora e também não só idealizei a faculdade, né? Atualmente eu estou fazendo e eu pretendo estar nas minhas 2 áreas, porque eu sei que é difícil ser profissional de cultura, de dança e ser artista e ser um profissional de beleza e administrar, comprar e ainda vender o produto. E é isso. Os meus sonhos ter mais salões de beleza com o meu nome, que meu nome é Murilo Borges. Então eu coloquei assim, estúdio Murilo Borges, mas a gente está pensando em mudar para colocar só tipo Estúdio Borges, para colocar mais pessoas trabalhando, né? Dar oportunidade para mais pessoas, igual o plano dela que ela tem. Isso é muito bom, porque às vezes tem pessoas também que tem aquela ideia, eu não quero ser eu não quero tipo trabalhar tantas horas e me escravizar porque eu tenho tal, mas eu quero tipo ter o meu lugar de trabalho, fazer a minha planilha. Eu quero ser a participação do meu próprio serviço. E aí, quando tem um tipo de pessoa dessa e a gente passou por aquilo, então a gente seria, né, uma pessoa, tipo assim, uma inspiração, né? E é legal isso. Então a minha ideia também, o meu sonho é criar mais salões e tal. E as minhas realizações o que eu tô pensando em realizar? Aí, ó. O que eu tô pensando em realizar? O que eu tô pensando em realizar?
a cada salão que eu tiver, a cada estúdio que eu tiver, não todos terem os mesmos trabalhos. Exemplo, uma barbearia só com MB, um estúdio com todos os serviços. Exemplo, uma loja de cosmético com MB. Então, meu plano é isso, entendeu? Meu plano de sonhos e realizações. Pretende continuar trabalhando depois que realizar esse sonho? Tipo, eu consegui montar 10 salões diferentes. Você vai continuar atuando ou você pretende, tipo, realizei 10 salões, vou descansar agora? Então, como é Pedro, que curiosidade. eu penso em continuar. Só se for um caso realmente específico, né? De não poder trabalhar, mas eu sempre tentei abandonar o salão, abandonar a minha vida artística. Eu quero trabalhar como médico, eu quero ser advogado. Só que, tipo assim, quando é da gente... Acho que quando é paixão... quando é paixão, não tem jeito. Porque, tipo, não consegue. As minhas clientes falam assim, você faz isso tão bem. As pessoas que me veem dançando, você faz isso tão bem. Então, eu acredito que, tipo assim, pelo menos pelo estúdio, eu acho que eu não vou aprender a parar. Eu vou ensinar mais, abrir mais. E quando falar assim, acho que agora realmente eu tenho que dar uma descansada. Mas mesmo descansando, a gente fica com vontade de trabalhar, a gente não para, né? Eu perguntei porque tem um amigo meu, ele tem esse sonho também de montar várias barbearias. Sim. Só que ele falou que quando ele conseguir montar essas barbearias, ele não quer, tipo, ficar fixo em uma só. Vamos dar um exemplo. Ele, hoje eu vou cortar cabelo lá em Tabajara. Aí vai anunciar quem é cliente dele, vai lá. Hoje eu tô lá em Santa Marta, exemplo. Ele quer ficar rodando em todas as barbearias dele. Tipo, 3 dias atende num lugar. Isso é bom, que aí atrai mais legal. gente. Mas também é satisfatório quando a gente tem, exemplo, um estúdio vamos supor, aqui em Flechal, e as pessoas de longe admiram o nosso trabalho, entendeu? Com certeza, o território, ele valoriza. Entendeu? Quando a gente tem várias pessoas no território, mas o legal também é quando as pessoas saem. Você vem da onde? Eu venho lá de Vila Velha. Isso é satisfatório, né? Com certeza. Porque você é da onde? Eu sou lá de Vila Velha. Então eu acho que é muito satisfatório também, entendeu? Mas também é legal a pessoa ter esse plano. Eu vou ficar 3 dias na pracinha de Tabajara atendendo. É legal também, entendeu? Sim. A ideia é legal. É isso. Qual é o seu sonho? Fala pra nós, compartilha aí, eu tô curioso. Eu quero saber da vida de todo mundo. Fala pra gente. Então, eu tenho vários sonhos, né? Já realizei alguns deles. Por exemplo, dentro do esporte, um dos sonhos que eu tinha era o sonho de ser campeão nacional, né? Que eu realizei em 2021, né? E assim, foi um momento muito especial, muito, muito bom assim que eu vivi. Eu ainda tenho muitos sonhos dentro do esporte mesmo. Por exemplo, eu tenho um sonho que é o sonho de representar o Brasil em uma competição internacional, né? Hoje eu represento o estado do Espírito Santo em competições nacionais, mas eu tenho o sonho de representar a nação, né, dentro de uma competição fora dela. E venho trabalhando muito duro para isso, sabe? Também tenho o sonho de empreender, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa inquietação também, Parado, né? uma certa inquietação em relação a trabalho, a serviço. Às vezes não é nem por dificuldade de ter ali, né, um regime trabalhista e tal, às vezes é mais por uma questão de querer voar, né? De fato, vocês que são empreendedores, vocês sabem como que funciona, né? Acho que isso é uma coisa que parte de dentro da pessoa, né? Não é ninguém que chega e coloca na sua cabeça, né? É uma inquietação, enfim. Então, assim, eu tenho vários sonhos, sou uma pessoa de 26 anos que acredita que não existe idade, né, para você realizar o que você sonha, o que você deseja, e não existe idade, inclusive, para você ter o seu ponto de partida. Hein, esse monte de medalha aqui, eu tô curioso desse aqui, tá? Fala pra nós, Então, como é que funciona? como eu falei, essa medalha aqui, ó, Essa aí que você ganhou? essa medalha aqui é a medalha que eu falei, né, do Campeonato Brasileiro, que a gente foi campeão em 2021, né? Vou citar o nome do barco, se eu não me esqueço. Foi eu, o Arley. Caraca, agora pegou, hein? Mas foi eu, o Arley, Ramon e Brian. Foi isso. Às vezes dá um branco assim, porque a gente rema bastante prova, né? E aí pra você lembrar o nome de um conjunto é um pouco complicado. Mas é isso, assim. A vida esportiva, ela trouxe vários desafios na minha vida, né? E me formaram como pessoa, como cidadão. E hoje, inclusive, dentro da minha vida, da minha vida social, né, da minha vida pessoal também, eu consigo identificar
vários pontos positivos que o esporte ele me ensinou, né, e fortaleceu dentro de mim para que eu conseguisse conquistar sonhos dentro e fora dele. Jefferson, você citou um ponto interessante. Você falou que quer empreender daqui a qual área específica? Assim, fiquei curiosa esse ponto aí. Então, essa questão de empreender para mim é muito relativo, né? Porque para mim o empreendedorismo que parte assim de dentro da minha cabeça, ele não é um nicho específico, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar, eu gosto de ver oportunidade, né? Eu já empreendi fazendo várias coisas, já empreendi com comida, com prestação de serviço, com compra e revenda de coisas. Então eu acho que por mais que eu tenho de fato algumas áreas, eu tenho algumas áreas. Né? O Pedro lembra. Copão, Pedro lembra, já vendi copão na praça, eu já vendi queijo, fazia o corre lá em Minas para buscar um queijo de qualidade para revender. Então assim, é isso, eu acho que parte muito disso, né? Eu acho que essa inquietação ela faz a gente ser até mais criativo, sabe? De não se conformar e de querer buscar sempre algo a mais, assim. E você, seu sonho? Você não falou, Pedro? Meu sonho? Seu sonho, suas agora você me pegou, eu tenho um realizações. monte de sonho. Mas Não vou fala pra compartilhar, gente. não. Brincando. Um já realizou, né? Que é ser papai. É grande onda. Era um sonho, mas não era pra ser tão rápido, né? Acabou acontecendo, mas tô muito feliz, né? Lógico. Coisa muito linda. Olha o olho brilhando. É uma benção, tá? Inclusive, Oh, eu vou deixa- proibir a entrada daquela criança lá no meu estúdio. Vai não, ela tem que estar lá. Eu acho que meu sonho é assim, já venho realizando, né, alguns deles, mas eu acho que o que mais tá tão longe da minha realidade, né, mas que eu tô buscando mais correr atrás para conquistar é a casa própria. Uma casa própria e tal. Eu acho que na parte do esporte, da cultura, eu acho que eu não tenho assim tão sonho, porque eu já tô basicamente vivendo meu sonho. Meu sonho sempre foi sair da corda de aluno. Eu falo isso com os meninos, me empolga de rir. Porque quando a gente é aluno, a gente aprende muitas coisas, mas a gente também quer ensinar. E pelo menos no meu caso, né? Eu sempre quis ensinar, né? Tanto que quando surgiu o Ginga na Praça, eu ainda tava na segunda corda. Eu nem podia dar aula. Não podia. Ixi, eu escutei diversas coisas. Tá ficando doido, você tá na segunda corda, você não pode. Falei, se vocês que podem não estão fazendo, deixa eu fazer então pra vocês. Saí da corda de aluno, né? Foi uma vitória muito grande, sim. Hoje eu fico. Hoje não, hoje eu tô mais tranquilo, mas quando eu peguei, eu fiquei assim. Fazer agora. Eu não sou mais aluno. Aí o que eu tive que fazer? Tive que criar alunos. Lógico que a gente não deixa de ser um aluno, né? Sim. A gente, como diz Você meu aprende mestre, a né, a cada gente é um eterno aprendiz. Mesmo quando chega na corda de mestre, você tem que estar buscando evolução o tempo todo. Eu acho que é isso, assim, meu sonho tá bem de boa, por enquanto. Tá bem caminhado. Tipo, sonho de pequenininho, acho que de todo homem é ter uma moto, né? Eu realizei isso graças à minha mãe, né, que me ajudou bastante, assim, me incentivou, falou, toma, vai lá, tira sua moto, mas o resto você paga. Tá aí até hoje, acho que é isso. Seu sonho, Ludmila? Meu Nervoso não. O meu sonho, eu acho que te falar a verdade pra vocês, eu não tenho um sonho assim. Eu acho que eu já vivo o meu sonho, sabe? Que era... Na verdade, eu não tinha nem noção que eu iria me tornar uma designer de sobrancelha. E hoje, isso plantou, né? Óbvio. Quando eu comecei a me tornar, isso me plantou no meu coração. E hoje eu falo que o meu sonho mesmo, eu já estou vivendo, né? O meu sonho principal, que eu consegui realizar, foi o meu estúdio, né? Que hoje eu tenho outros profissionais. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Pelo fato do meu começo ser tão difícil, porque o meu foi muito difícil. Então, tipo, acaba que eu não tinha apoio de ninguém. Então, eu sei que para as pessoas que querem começar, é mais difícil. Então, o meu desejo, assim, futuramente, é de criar, né, mais estúdio. Mas eu acho que não seria nem para mim, para colocar e dar oportunidade para as pessoas trabalhar, sabe? Porque é bem difícil. E eu acho que foi isso, porque o meu começo foi complicado. Eu saí do Extrabom, não tinha certeza se iria dar certo. Comecei a atender na sala da minha casa, né? A casa da gente, eu costumo dizer que é um lugar sagrado. Então a gente não deve levar qualquer pessoa. E eu me arrisquei a isso.
Na época, quando eu comecei, Pedro lembra, né? Eu comecei atendendo no sofá. Eu colocava minhas clientes deitadas lá no sofá, atendia. E aí, com isso, na minha cabeça eu estava melhorando, né? Levei elas pra janela. Comprei aquelas cadeirinhas, eu acho que é mocho que fala. Comecei a colocar a cabecinha das minhas clientes na janela, com um travesseirinho, óbvio. E fui atendendo. Ali ainda não tinha certeza, né? Se realmente era aquilo que eu queria. E aí eu falo que Deus planta, foi como você falou. Ele planta, não foi ninguém que me incentivou. Foi literalmente, veio do meu coração. E aí, com o passar do tempo, Deus foi me dando oportunidade, fui comprando a minha maca, né? Fui melhorando. E aí, Deus me deu mais uma oportunidade, que foi vir pra principal, né? Comecei trabalhando junto com a minha prima. Minha prima, na época, fazia unha normal, né? E eu comecei fazendo sobrancelha. Ficamos lá 2 anos. E aí, a minha prima, como tinha problema na coluna, precisou sair, né? E aí, eu falei, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande. Como que eu vou assumir sozinha, né, um espaço, um aluguel, na época era muito alto. Mas aí Deus foi continuando colocando no meu coração, veio aquela responsabilidade mesmo. Eu falei, não, é o meu sonho, né? Então eu vou continuar. Fiquei lá atendendo. E aí tinha muitas meninas, graças a Deus hoje aqui em Flechal eu sou referência, né? Então tinha muitas meninas que tinham vontade de se tornar design de sobrancelha, mas não tinha ninguém de referência, né? Então isso elas ficavam muito, Lude, ministra curso, Lude, ministra curso. E eu, ai gente, como que eu vou ministrar se eu nunca dei uma apresentação na escola? Nunca, gente, nunca. Eu preferia tirar nota baixa do que ir lá na frente falar. Então, hoje, assim, isso foi uma vitória pra mim, porque eu tinha muito medo, tinha muito receio, tipo, das atenções vir sobre mim, e aí foi uma coisa que Deus quebrou, né? E aí hoje eu ministro, né? Foi realmente a minha força de vontade, já formei mais de 100 alunas e quero formar cada vez mais. E é isso. Esse é o meu sonho atualmente, já estou vivendo meu sonho. Isso aí. Assim, cada um tem uma vivência diferente, né? Trajetórias diferentes. Eu acho que todo mundo, tanto eu, tanto cada um de vocês, tivemos desafios, né? Eu falo que eu gosto de dar muita aula para criança. E quando eu recebi a oportunidade de ser oficineiro no CRJ, eu confesso que eu fiquei maluco. Eu cheguei em casa, tomei um banho, fiquei debaixo do chuveiro assim, meu Deus, e agora? Porque eu tive diversos desafios. O maior deles era que a maioria dos jovens que estão praticando estava a mesma coisa do que eu, ou estava um pouco ali abaixo, mas já sabe o básico. Coisa que criança é mais fácil você passar o básico, né, assim, tal. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Com isso eu tive que começar a estudar mais sobre o conceito da capoeira, todo o contexto histórico. Tive que começar a criar novos movimentos, coisas que até hoje eu tenho dificuldade de fazer. Acho que a minha maior dificuldade é questão de mortal. Eu tenho maior medo de altura. Não vai rolar. Mas assim, então, todo dia eu tenho que me esforçar mais, inovar cada vez mais. Eu acho que, se vocês quiserem compartilhar com a gente, qual é o desafio que vocês enfrentaram durante o processo de cada um. Eu acho que é importante, sim. Porque todo mundo vê igual a Ludmilla e o Jefferson, duas referências muito grandes dentro de Flechal. Jefferson na área do esporte, a Ludmilla na área da estética. Todo mundo vê o Jefferson lá, pô, Jefferson é atleta, aqui ó, várias medalhas, pô, deve ser filé e tal, mas e os desafios, como é que foi? Ninguém pensa nisso, né? Foi muito fácil, olha lá, é fácil. Ah, Jefferson, pô, um monte de medalha, mano. Por trás dos bastidores, a gente sabe, né, que realmente é isso aí. nada fácil. Então, Pedro, assim, a princípio, eu parti de um desafio que ele é a incerteza, né? Assim, eu acho que no início a incerteza foi o meu maior desafio, né? Diante de tudo que eu passava, o incerto, ele me cercava o tempo todo, né? Pô, eu tinha 15 anos, e aí, pô, a pessoa com 15 anos, ela não sabe nada da vida, assim, né? Ela não tem muita direção, ela tá sempre buscando algo, né, que faça sentido para ela. E aí, diante disso, dessa busca, né, de algo que faça sentido, que faça a vida valer a pena, que faça você acordar com mais vontade, com mais garra, você tem um objetivo, eu encontrei o remo, né? E aí, de repente, eu encontrei algo muito maneiro, né? E aí, assim, eu perdi um pouco daquela incerteza, e aí, depois de ter perdido aquela incerteza,
veio uma coisa bem parecida que é a insegurança, né? Mas não é insegurança em relação, assim, ao esporte e tal, porque eu já gostava do que eu fazia. Então, assim, para mim, independente se aquilo ia virar, ia vingar ou não, para mim já tinha virado, porque eu já tava gostando daquilo, sacou? Eu não tinha planos em relação ao remo. E para mim era aquilo ali, era um lazer, era uma prática de lazer, né? E como eu falei, o professor foi lá e viu, enxergou o potencial e tal. E aí, a partir disso, eu comecei a acordar 3h50, 3h40. 3h50 eu saía de Flechal e ia pra Vitória de bicicleta pedalando, né? Com 15 anos, e aí assim, a família ficava louca, mas a minha mãe, meu pai sempre me apoiou, mesmo assim com muito medo, sempre apoiou, não, meu filho, vai lá e tal. E aquilo deixou de ser um lazer e começou a virar um sonho. Falou, meu filho, vai lá e corre atrás do seu sonho. E aí assim, como todo mundo, né, eu tive esses momentos que pessoas falaram que não valia a pena, que isso não era pra frente, eu tava perdendo tempo, né? E é isso, acho que hoje eu tô com 26 anos e eu consigo enxergar, assim, com uma visão mais ampla, sabe? E ver que tudo que eu passei valeu a pena, né? Então, assim, essa é uma troca que eu tenho com as pessoas. E tudo que custa muito caro, né? Que custa muito, vale muito, né? Então, assim, tem um filósofo que ele diz que... Eu esqueci até o nome dele, mas ele fala assim que... me fale qual é a relação que você tem com a dor, eu vou dizer quem você é. Então, assim, é impossível você ser uma pessoa bem-sucedida, você conquistar seus objetivos, sem você passar e vencer a dor, né? Então, assim, a glória e a dor, elas andam de mão dadas, né? E são coisas que a gente tem que passar, né? E tem que se preparar para ficar cada vez mais forte, porque vocês sabem que quanto mais a gente vence, né? Quanto mais a gente cresce, maiores são os desafios, né? Então, assim, o próximo desafio ele é sempre maior. Só que a próxima vitória, ela também é sempre maior do que a anterior. Então é isso. Eu acho que a nossa maior conquista é vencer no medo. É ele que nos desafia, nosso maior desafiador é o medo. E se você deixar ele tomar conta de você, você volta pra trás, você não faz nada, isso aí. Não acaba fazendo nada. Exatamente. Quando eu terminei meu ensino médio, eu não sabia o que eu queria da vida, basicamente. Eu não tinha um norte, não sabia por onde começar. Mas eu via que a minha família precisava de um apoio, precisava de um exemplo, porque eu tinha que ser um exemplo para meus irmãos, tinha que ser um exemplo para aqueles que estão lá do centro. Então eu coloquei mais motivação do medo, da insegurança de ir. Falei, vou fazer esse Enem mesmo, vai, que dê tudo der certo e vamos ver o que vai dar. Aí fui com muito medo, fiz o Enem, peguei a nota do SISU, com o maior frio na barriga. Aí eu lá todo dia lá olhava, meu Deus do céu, será que vai dar certo, será que vai dar certo? Aí quando foi em março de 2024, aí foi o resultado do SISU. Aí pra mim foi muito orgulho pra mim, ver o meu nome lá, com o curso certinho, porque caramba, eu por um ano já consegui essa vaga, chorando, estudando, vendo que outros seguiam as coisas de forma mais rápida e pra mim as coisas sempre aconteciam de forma muito devagar. Mas ver aquilo daí era uma conquista muito grande pra mim, né? 18 anos, primeiro já passando na universidade, é uma coisa que pra muitos, infelizmente. Então isso me deu mais gás ainda de ir lá e fazer acontecer. Acho que vocês entendem, né? Quando a gente fala dessas vitórias nossas assim, quando a gente passa pelo que a gente passa dentro da nossa realidade, não é só nosso, é de quem tá do lado da gente. Eu acho que quando eu levantar o meu diploma, eu vou ficar muito emocionada, porque não é uma coisa só minha, né? É conquista do meu pai, da minha mãe. Minha mãe não conseguiu terminar o ensino médio, então pra ela eu acho que vai ser um orgulho danado, pro meu pai também, pros meus avós. Então acho que ser a primeira pessoa da família a ser formada, dar orgulho pros meus irmãos e meus pais é o auge, assim. Eu acho que hoje esses desafios vão valer a pena lá na frente. Eu acho que meu sonho hoje, pelo menos, é conquistar isso, conquistar as minhas vitórias pessoais, né? Hoje em dia, eu sou a pessoa que tem 20 anos e já tô noiva. Meu Deus do céu. Gente, 20 anos e noiva, é muita coisa. Mas eu creio em Deus que vai tudo se encaminhar pra ser certo, assim. O que for pra acontecer, vai pra acontecer. Então,
Eu acho que eu tô vivendo ainda, tô aprendendo, tô vendo, ouvindo histórias aqui. Então, mais uma vez dizendo que tá aqui hoje é um privilégio, porque poder ouvir essas pessoas que estão aqui, falar como cada um surgiu, como tudo aconteceu, eu acho que é a forma de mais me inspirar e correr atrás. E ver que tem pessoas aqui também com as mesmas realidades que a minha, puderam conquistar o que estão conquistando e que ainda vão conquistar ainda nessa vida. Então, acho que pra mim seria assim. E aí, gente, quem quiser falar. Vai, Em- Murilo. Então, é muito emocionante, né? E gratificante também quando a gente passa por certas dificuldades, passa por certo tipo de coisa. E assim, ai meu Deus, por que isso acontece só comigo? A gente às vezes acha que isso acontece com a gente. Mas a gente sentar com 10 empreendedores, 10 atletas, 10 pessoas que passaram na UFES, 10 capoeiristas, eles passavam por uma situação igual ou parecida. Então, eu acho que a dificuldade realmente fortalece a gente. E eu acredito que a gente tem, a gente quando está num lugar, nós quando estamos no lugar, é pra gente estar ali. Não, eu acho que ninguém tira a gente dali, só se a gente realmente não quiser. Porque hoje, participar desse projeto, né? Flechar na Voz, falar das nossas vivências e pessoas depois, né? Assistir, ver, porque não vai ficar guardado. Pessoas vão ter. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Hein, assiste lá o podcast e tal, o videocast. E aí a pessoa vai ter o quê? Caraca, eu vou fazer isso. Eu tô com isso na minha mente, vou fazer isso. Mas aí as pessoas, às vezes, não entendem também a dificuldade. Ou o que que ela vai passar, igual a Ludmilla. Ela não sabia, né, como ia ser a dificuldade. Mas também a gente não tem que se apegar ao medo, né? Ah, eu tenho um plano. Eu acho que tudo só depende da gente. Eu penso assim, se vai dar errado, vai depender de você. Então eu não quero que dê errado, eu quero que dê certo. Então só depende Eu de mim. acredito que todo mundo quer que dê certo, né? Eu acho que ninguém quer desejar o próprio mal, Não. né? É muito difícil, né? Então, tipo assim, do meu lado, a minha maior dificuldade foi convencer a minha avó porque é minha avó que me criou, né? Então, convencer a minha avó que o mundo era meu, né? O mundo era meu, eu queria o mundo, eu queria ser famoso, eu queria ser dançarino da Lady Gaga, eu queria ser dançarino da Joelma. Gente, eu queria conhecer a Joelma, eu queria, entendeu? E aí, eu tive o primeiro contato com a Joelma. Só que depois que eu tive o primeiro contato com a Joelma, eu falei assim, eu não quero ser bailarino mais da Joelma, mas eu quero continuar sendo fã dela. É tanto que eu fiz curso de calypso, curso de cúmbia, curso de forró, né, pra aprender as técnicas e tudo. Mas eu acho que a minha maior dificuldade foi convencer ela, porque a minha maior apoiadora da época era ela. E ela, com aquele entendimento, não, mas você tem que se formar médico, mas você tem que se formar advogado. E aí, eu falei assim, não, vó, eu vou provar pra senhora que eu vou conseguir ganhar uma grana com isso aí. E aí, quando o Lia me falou sobre ser oficineiro e tal, eu não sabia como que ia ser na minha mente. Eu vou lá, vou dar oficina, né, vou conversar com as crianças. E aí, não, todo dia, todas as oficinas, todo mês, é igual o Pedro, eu tinha que trazer alguma coisa nova, eu não podia ficar só naquilo, né? E aí eu fiz o quê? Fiz residência artística, fiz curso, fui atrás, saí fora, né? Fui pra fora do estado. E aí eu acho que se ela tivesse viva hoje, ela fala, realmente deu certo, meu filho. Então, teve dificuldade, não teve jeito, entendeu? Tanto no estúdio, o estúdio foi assim, mudar ele de um lugar para outro, foi difícil. Mas não tem jeito, tem que ter dificuldade, né, gente? Não tem jeito, não tem que ter dificuldade mesmo. É isso, gente. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o projeto, né, Flecha na Voz, por essa oportunidade, falando como bolsista. Gostaria também de agradecer a Ludmilla, o Jefferson, que toparam essa ideia com a gente, vieram com muito gás, acreditaram que a gente poderia fazer acontecer isso aqui. Agradecer também aos meus colegas bolsistas, né, porque sem eles para construir a ideia, o roteiro, isso tudo não seria possível, né? Um com o outro, trabalhando junto, sempre transforma uma ideia 1000 vezes melhor. Então é isso. A gente chega ao final do nosso segundo podcast, Flechal na Voz. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até esse momento. E agradecer pela presença de todos e que a gente tenha outras oportunidades, quem sabe, em um outro projeto, com outros podcasts, né, futuros. E aí é isso, gente. A gente agradece.
A gente encerra o episódio aqui hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Flechão na voz!